Falo também sobre Martín Orreda. Esse meia argentino pode parar no Vasco. Tem ainda novidade importante sobre Ryan na mira do Milan. Nesta super quarta-feira, dia de clássico, 7h30 da noite, a bola vai rolar no estádio Newton Santos. Vamos falar da preparação do Vasco, as dúvidas do Diniz. CBF desmembrou as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Será que o Vasco está sendo prejudicado na data FIFA? Vamos falar sobre tudo isso e muito mais, os nossos destaques aqui do nosso Café Vascaíno. Então chega deixando o seu like, que é a mãozinha que está aqui embaixo, que é super importante para o nosso canal, para que outros vascaínos cheguem e o YouTube recomende o nosso conteúdo. Se é novo, se inscreve. E eu já quero ler o seu comentário. Quanto vai ser o jogo hoje? Vasco e Botafogo, lá no Newton Santos. Já vou começar de cara falando sobre os próximos jogos do Vasco. Hoje nós enfrentamos o Botafogo. No próximo sábado, São Januário, 6 da tarde, o Juventude. Para a data FIFA. Havia a expectativa da 33ª rodada, da 34ª rodada, melhor dizendo, 35ª, 36ª, todas serem desmembradas, porque estavam só com as datas base. Ontem a CBF desmembrou a 34ª, 5ª e a 6ª rodadas. Vamos lá. Na 34ª, logo depois que acaba a data FIFA, o Vasco encara o Grêmio fora de casa, 9h30 da noite. Ou seja, o Brasil joga dia 18 com a Tunísia em Lille, na França, e no dia seguinte o Vasco tem o jogo com o Grêmio. Ou seja, Paulo Henrique vai ter que voar muito rapidamente, vai ter que montar uma logística e também para o Puma, na seleção uruguaia. Tem jeito. É o preço que a gente vai ter que pagar por ter jogadores convocáveis, o que é excelente para o Vasco. Mas a CBF não está beneficiando outros clubes também não. Para você ter uma ideia, o Flamengo joga no dia seguinte, inclusive, com o Fluminense. No Maracanã, o Flamengo também tem jogadores convocados, não só para a seleção brasileira. Então, vamos embora, vamos olhar para frente. 35ª rodada. O Vasco tem o Bahia como adversário. O jogo vai ser dia 23, na Arena Fonte Nova, 4 da tarde. Então, no domingo, dia 23, 4 da tarde, Bahia e Vasco. Fechado? Aí, girando a tabela para a rodada 36. Vai ser numa sexta-feira, Vasco e Internacional em São Januário. A rodada vai começar no dia 25. Tem Atlético Mineiro e Flamengo, Grêmio e Palmeiras. Aí tem jogo na quarta, jogo na quinta. E o Vasco joga na sexta-feira em São Januário. A CBF teve que desmembrar a tabela e ajustar datas, porque o Galo tem a final da Sul-Americana dia 22 e precisa chegar na cidade 3 dias antes. O mesmo acontecendo com Flamengo e Palmeiras. Por isso que até eles vão jogar no dia 22, um sábado, às 9h30 da noite, e depois 25. Porque na sequência eles já viajam. Por isso que a rodada 35 começa na terça-feira. Então, enfim, faz parte, é o calendário apertado, que vai ter que ser encaixotado nessa reta final, porque o campeonato termina no dia 7 de dezembro. A rodada 37, que é data base 3 e 4 de dezembro, e o 7 de dezembro, data base 38, essas duas últimas ainda não foram desmembradas. Então, se você tem uma viagem, eu quero conhecer São Januário, quero me despedir do estádio, o jogo com o Mirassol é dia 3 ou dia 4. A CBF ainda não desmembrou essa rodada, assim como a última também, que o Vasco encerra diante do Atlético Mineiro. Bom, passado isso a limpo, tudo isso vai nos levar para o ano que vem. A Copa do Brasil da mesma forma. E claro que a diretoria do Vasco já está pensando, já há nomes sobre a mesa, algumas sondagens, nenhuma negociação efetiva, mas há nomes. Eu já trouxe um vídeo, até vou deixar ele aqui no final também, ele vai aparecer aqui, do Admar Lopes, tem mais de 50 nomes mapeados para o ano que vem. O Vasco não vai esperar 2025 acabar para pensar em 2026. Bom, falando sobre o time que hoje entra em campo para enfrentar a equipe do Botafogo, o Cauã Barros foi relacionado, ainda bem, está recuperado. Há uma dúvida se ele começa jogando ou não, até porque o jogo é num gramado sintético. Se ele não começar jogando, o Hugo Moura vai titular, muda muito a característica, é mais pegada e menos saída de bola. Na frente, para mim, vai o Verratti.
não faz sentido não ir o artilheiro do Vasco na temporada, no Campeonato Brasileiro. E o Vasco, nesse segundo turno, está numa corrida de recuperação. Basta olhar os números. O Vasco tem 7 vitórias, 2 empates e apenas 3 derrotas. Corinthians, São Paulo e Palmeiras. O Vasco conseguiu uma arrancada no segundo turno. Eu até coloquei uma matéria no nosso site, no fanaticovascaíno.com.br, que fez com que a pontuação, né, o aproveitamento quase que dobrasse. Porque no primeiro turno bateu algo em torno de 35%. Nesse já está em 65%. E dá para alcançar mais. Hoje é um jogo que tem que jogar com inteligência. O empate, claro que não é ruim, mas como nós perdemos o jogo anterior em casa contra o São Paulo, vencer é importantíssimo para emplacar 6 pontos dos 9 disputados. E a esperar a data FIFA é enfrentar o Grêmio. Fazer 9 pontos, 7 dos 12, eu sempre faço aquela divisão a cada 4 jogos, e depois olhar para o último bloco, que vem Bahia, Internacional, Mirassol e Atlético Mineiro. Dá para a gente sonhar com Libertadores? Sim, claro que dá. Via Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, mas a Copa do Brasil é um outro momento, é lá na frente, é só depois do Campeonato Brasileiro. Dias 11 e 14 de dezembro, jogos no Maracanã. E para hoje, torcedor, tá confiante? A partir de 6h30 da noite, eu espero você na melhor transmissão. Desculpa a falsa modéstia, mas aqui é o único lugar que você participa sempre. Tem voz e tem vez. Hoje é olho na transmissão da Amazon, mas é só olho lá, porque a transmissão aqui é olho lá e conectado no Fanático Vascaíno, que vai te dar muitos prêmios, olha. Hora de falar sobre o Vasco da Gama. Existe alguma chance de Martim Orreda virar reforço cruzmaltino para 2026? Esse nome, meio atacante argentino de 26 anos de idade, voltou a ser especulado por setoristas e pessoas que cobrem o dia a dia do Vasco. Velho sonho cruzmaltino, fui checar com o pessoal do Orlando City. O Orreda tem contrato com o City até dezembro de 2027. Posso assegurar que não houve nenhum contato, sondagem ou proposta nos últimos dias. E vou dizer mais, não há nenhuma intenção do Orlando City em negociar o Orreda. O que eu ouvi de um dirigente do Orlando City é de que depois de Lionel Messi, o melhor 10 da Major League Soccer é justamente o Orreda. Temporada de 42 jogos, 20 gols e 14 assistências. Atleta comprado do Godoy Cruz em 2022 por 5 milhões de euros e que hoje vale muito mais. Essa pessoa com quem conversei ainda disse, abre aspas, tivemos ofertas do México e da Europa pelo Orreda, do Brasil, zero contato. Quero falar agora sobre Rayan para repercutir uma informação que vem da Itália. Fabrizio Romano, jornalista especializado em mercado, afirma que o Milan monitora de perto os passos do atacante vascaíno e prepara uma proposta para a próxima temporada. Rayan que já foi alvo de várias especulações e também de propostas, a melhor delas de 17 milhões de euros, recusada pelo Vasco. Cruzmaltino, no início da temporada, imaginava vender o Rayan na metade do ano por algo entre 14 e 15 milhões de euros. Essa ideia foi descartada diante do crescimento do Rayan e da convicção do Fernando Diniz de que o Rayan pode se tornar uma das maiores vendas da história do futebol brasileiro. O Vasco mudou as cifras e passou a pedir algo na casa dos 30 milhões de euros. Mas se o Rayan continuar evoluindo e a concorrência europeia aumentar, pode-se sonhar até com cifras superiores. De acordo com o Fabrizio Romano, o negócio pode girar entre 35 e 40 milhões de euros. O grande ponto é o Vasco precisa urgentemente prorrogar o contrato do Rayan, que vence em dezembro de 26. A última proposta feita pelo Cruzmaltino de um contrato de 5 temporadas que faria do Rayan dono de um salário de algo na casa de R$1 milhão por mês. Hoje ele ganha na casa dos 500 mil. Sobre o zagueiro Carlos Cuesta. O futuro do zagueiro Carlos Cuesta já está começando a ser definido. O Vasco tem o desejo de manter o defensor colombiano em definitivo após o período de empréstimo dele aqui no Vasco da Gama. As negociações devem avançar até o fim dessa temporada, de acordo com a imprensa turca. Lá na Turquia, né, já que o jogador pertence ao Galatasaray, lá na Turquia, a notícia é que o Vasco já começou a se movimentar para adquirir o Carlos Cuesta em definitivo. O Vasco deve avançar com uma proposta de compra, né, pelo jogador junto aos turcos.
Vamos aguardar, né? Mas eu acho que, cara, o Carlos Cuesta se tornou um jogador fundamental, né, desse time do Vasco. Eu não consigo imaginar o Vasco sem o Carlos Cuesta. É um cara que eleva muito o nível do sistema defensivo do Vasco da Gama e ele tem sim que permanecer. Vale o esforço para o Carlos Cuesta ficar e acho que a diretoria vai sim fazer esse esforço, né, para manter o jogador. Não vejo, né, o Carlos Cuesta indo embora do Vascão. Mas é uma ótima notícia, né, e tomara que aí até o final da temporada o Vasco consiga sacramentar a permanência do Carlos Cuesta, que está no Vasco por empréstimo, mas tem a cláusula lá também de compra que o Vasco pode exercer e o jogador deve permanecer no Gigante da Colina. Bom dia, rapaziada. Mais um vídeo aqui no canal. Atenção, Vasco News, informações do Cruz Maltino. Atualizações importantes de compra de zagueiro, de time grande europeu monitorando aí Ryan, nossa grande joia do Vasco. Queria te pedir na humildade, na moral, fortalece com like, tropa, se inscreva aqui no canal também. Clique no botão aqui embaixo em inscrever-se, beleza? Verifica aí se você está inscrito. Às vezes o YouTube dá uma bugada. Deixa o like no vídeo, é muito importante, beleza? É muito importante. Comenta também, deixa nos comentários aqui a sua opinião, o que você acha referente a qualquer um dos temas. Voltaremos mais tarde, antes do jogo, com mais informações do Cruz Maltino. Forte abraço, tamo junto, até o próximo jogo. Valeu, tropa, fui.